Covil de Monstros, com Tadeu Terra. Estamos no ar com mais um Covil de Monstros essa sua tarde, quarta-feira. Pessoal, pra começar aqui o nosso Covil de Monstros, aquele recadinho, se você quiser participar aqui ao vivo da nossa programação da Rádio Geek, o DDD é o 11, o telefone é o 973-136617. Eu vou repetir, é o DDD 11 973-136617. Se você está acompanhando pelo YouTube, provavelmente você está vendo o telefone aqui embaixo na tela, beleza? Segundo, você já conhece a programação da Rádio Geek? Se você ainda não conhece a programação da Rádio Geek, tá perdendo seu tempo, rapaz. Além do nosso querido Covil de Monstros, a Rádio Geek tem programas fascinantes e de todos os assuntos, não é, Gabriel? É isso mesmo. Inclusive a programação ao vivo, segunda a sexta, das 2 às 5 horas da tarde. Olha aí. Então, se você ainda não conhece a programação da Rádio Geek, acessa lá o site da Rádio Geek para você conhecer todos os programas disponíveis, beleza? E se você ainda não curtiu a página do Covil de Monstros, tá perdendo seu tempo? Vai lá no Facebook e curte a página, beleza? Dá um joinha pra gente, segue lá pra saber todas as novidades a respeito dos monstrões, beleza? E último recadinho, se ainda você não curtiu a página da X3 Clay, também tá perdendo seu tempo. Vai lá, nós temos que faturar. Corre lá na página da X3 Clay e dá uma curtida lá também pra saber as novidades que a X3 Clay está preparando para o futuro. Beleza, pessoal? E hoje, pra começar aqui o programa oficialmente, eu recebo a monstrona do 3D, Heloísa Duda. Olá, Heloísa. Oi. Tudo bem? Tudo Boa tarde. Bem. Tudo bem, você? Prazer recebê-la aqui no programa. Muito obrigado por ter aceito o convite. Imagina, o prazer é meu. Recebi indicação do Vitor Hugo. Ele passou, cara, vai lá, conheça a Heloísa. O trabalho dela é muito bacana e realmente, cara, seu trabalho é espetacular. Como você começou nesse mundo maravilhoso da escultura? Que nem você tem uma modelagem 3D, você tem alguma base de modelagem tradicional? Como é que você começou? Como é que foi isso? Não. Bom, deixa eu pensar. Porque no 3D, assim, eu já tinha 21, 22 mais ou menos, né? Mas eu sempre gostei de arte, então quando eu era criança eu desenhava muito, gostava de arte no geral, né? Sei. Então, eu tinha vários livros, aquela coisa de você pegar uma imagem e tentar copiar, ou desenhar da cabeça mesmo. E aí o tempo foi passando, eu entrei na faculdade, fiz publicidade e propaganda. Ah, você também? Olha aí. Também. Você tá... Porque em algum momento tinha que decidir uma profissão e é aquela coisa, né? Não faça artes que não dá dinheiro, faça alguma outra coisa. Ah, tá. Mas isso foi mais por influência dos seus pais? Como é que foi isso? Sim. Eu também não conhecia, assim, exatamente o que é o dia a dia de uma agência, não conhecia nada. Tinha até aquelas feiras de profissões que você vai. E eu lembro que eu fui e falei com uma moça que fazia o curso e ela falou, você tem que ser criativo e não sei o que, aquela baboseira. E aí eu falei, tá bom, então acho que eu vou fazer isso aí, né? Meu pai ainda falou assim, é bom porque tem várias áreas dentro da publicidade, você não tem uma coisa só, então você vai conseguir aproveitar a criatividade como um todo, e é uma área que dá mais dinheiro do que se você simplesmente for estudar arte, né? Porque o que você vai fazer se você estudar arte, né? Até naquela época o mundo mudou bastante hoje, né? Com certeza. As pessoas que foram pra arte ou que acabaram até saindo desses cursos, assim como eu, e focando mais em artes no geral, seja tradicional, seja digital, essas pessoas acabaram sendo absorvidas pela indústria de jogos, TV, animação, enfim, várias áreas que acabaram surgindo recentemente apenas. Então naquela época realmente eu não tinha muito uma perspectiva, assim. O YouTube acho que nem existia ainda. Deixa eu ver, eu fiz vestibular em 2006, entrei na faculdade em 2007. Eu tinha 17 anos ainda, então não tem como você saber, né? Sim, exatamente. Não era
a gente não tinha, em 2007, 2006, não tinha toda essa informação que a gente tem hoje, né? Sim, com certeza. Tinha pouquíssima coisa. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do YouTube, acho que foi em 2006 mesmo. Bem nessa época aí. Acho que nem lembro quando foi que surgiu. Mas aí eu entrei no curso e eu fiquei um pouco surpreendida com o fato de que existiam poucas disciplinas voltadas para desenhar. Na verdade, não tinha nenhuma disciplina para desenho mesmo, né? Entendi. Fiquei pensando que talvez eu tivesse errado e que eu tinha que ter feito design, porque aí eu via que o pessoal de design, sim, fazia muito desenho e tal. O que também é uma mentira, porque muita gente foi para design e também ficou meio frustrado, porque tem muita disciplina teórica. Exatamente. Assim como a galera também que vai para desenho industrial, achando que vai desenhar para cá. E aí eu terminei a faculdade e, assim, ao longo do curso eu naturalmente fui focando mais nas coisas teóricas, assim. Eu gostava de filosofia, antropologia, essas coisas assim, eu sempre gostei. Então acabou que eu fui aproveitando mais essas matérias do curso. Sim. E fui fazendo uns estágios nada a ver, assim, um de cada área, cada tipo. Você chegou a trabalhar com publicidade, então? Você chegou a trabalhar em agência? Em agência, não. Em agência, especificamente, não. Mas eu fiz uns estágios lá, marketing, fiz até coisas assim. E eu lembro que quando eu acabei o curso, eu tava bem perdida, assim, porque eu tinha uma série de coisas que eu sabia fazer mais ou menos, mas eu não tinha uma coisa que eu sabia fazer muito bem, né? E eu até tentei algumas vagas em agência, não deu certo. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, acho que isso não é pra mim. Aquela crise, assim, né? Sim, porque com certeza. A gente imagina que vai sair da faculdade e já vai ter toda a vida resolvida. Você já vai estar efetivado em um trabalho, carteira assinada. Com certeza, né? Acho que a grande maioria sofre do mesmo mal, né? Acho que termina a faculdade, tô pronta pro mercado e é isso, vambora, né? Mas não é bem assim, né? E aí eu até tentei por um tempo seguir na carreira acadêmica, queria fazer mestrado e acabou não dando certo também. Na época, o professor que era o meu orientador do TCC e que deveria, no caso, ser o meu orientador do mestrado, ele acabou tendo que meio que largar o meu projeto, então eu fiquei sem ninguém para me orientar e acabou não dando em nada. Caraca! E aí eu resolvi fazer um curso de 3D Max. Eu nem sabia que isso existia, não sabia que 3D era uma coisa que... Eu nunca olhei para um filme e pensei, sei lá, como é que faz isso. Eu não sou essa pessoa que foi assistir o Jurassic Park e falou, meu Deus, eu quero fazer isso. Eu nunca parei para pensar. Olha só que interessante. Mas como é que rolou isso? Você foi fazer esse curso? Eu fui fazer o curso e... assim, sem saber nada, né? Eu não tinha muita ligação, assim, com o computador em si, né? Na faculdade eu tinha aprendido um pouco do Photoshop, Illustrator, mas não tinha curtido muito, não, assim. Achei que era muito longe do que eu esperava. Muito longe no sentido da... Acho que a tecnologia acabou virando uma barreira, assim, sabe? Então, muito longe da arte em si. Até eu chegar onde eu queria, eu tinha que aprender muita coisa, técnica, e aí perdi a empolgação, assim, sabe? Entendi. E então eu nem fui imaginando que eu fosse gostar do 3D, mas aí era um curso curtinho, assim, 1 mês. E quando eu abri o software, eu achei ele muito legal. Mais legal do que um Photoshop da vida. Olha aí, que legal. Porque ele tem um espaço tridimensional, né? Então, quando você cria ali o primeiro cubinho, assim, é muito legal. Então, eu acho que, ao contrário de muitas pessoas que... As pessoas, elas entram no 3D por gostarem de arte e vão aos poucos ficando. Eu entrei porque eu fui gostando do software e aos poucos eu fui aprendendo a trazer a arte para dentro do 3D. Mas a princípio eu achei muito legal, assim, porque envolvia muita coisa, né? Então quando você começa a aprender a modelar, tem um pouco de matemática, né? Você começa a aprender
como a topologia deve ser, então, né, um pouco de geometria, digamos assim. Aham. Quando você começa a aprender materiais, iluminação, tem um pouco de física. Então, tinha uma série de coisas que eu achava legal ali, sabe? Tinha mais conteúdo, mais coisa para aprender ali dentro do que um outro software 2D, digamos assim. Sei. Caraca, que legal. Mas e daí você terminou esse curso e como é que isso foi evoluindo, assim? Você optou assim, pô, legal, eu fiz esse curso e agora vou virar uma modeladora. Como é que rolou o primeiro trabalho? Não tinha mercado, né? Eu imaginava que eu ia continuar assim, estudando, e a hora que surgisse um freela, um trampo, eu ia acabar trabalhando com publicidade mesmo. Freela ou fixo, né? Mas fixo era bem mais difícil, né? Porque quase não tinha nas agências mesmo, você não via ninguém para modelar 3D especificamente, né? Certo. Então, aí eu continuei estudando, mas eu também estava bem ansiosa, assim, imaginando que em 6 meses eu já iria conseguir um trabalho, sabe? 6 meses seria o suficiente para eu... E aí eu fiquei estudando muito tempo em casa, assim, sozinha. Fiquei mais ou menos 1 ano, né? Não foi 6 meses, foi mais ou menos 1 ano. Estudando 3D Max, assim, estudando um pouco de tudo. Porque eu não sabia para onde ir. Na época, eu nem sei se tinha... Era 2012, final de 2011, 2012. Caraca. Eu acho que tinha os ZBrush já. Tinha sim. Foi quando eu comecei a estudar o ZBrush também. Então eu fui meio que atirando pra tudo que é lado, assim. E aí quando foi no final de 2012, me chamaram pra um trampo Era um estúdio daqui de Curitiba. E eles trabalhavam com projeção mapeada 3D. Não sei se você sabe o que é. Não sei. Pode explicar, por favor? Projeção mapeada Puxa vida, como é que eu vou explicar? É assim, o cliente final geralmente é publicidade também, mas na época o cliente era o governo do estado, e tem um edifício histórico aqui no centro da cidade que todo Natal eles fazem alguns espetáculos ao ar livre, né? Com o tema Natal. Então a projeção mapeada, ela funciona assim: você pega, por exemplo, esse edifício, você vai fotografar ele, medir, e aí você modela ele exatamente na escala real, né? Na proporção real. E aí você, usando isso como base, você consegue modelar e animar várias coisas acontecendo. Por exemplo, o edifício quebrando, explodindo. Olha aí, que interessante. Sei lá, uns bichinhos saindo da janela, coisas assim. E aí, essa animação, ela vai ser projetada através de um projetor, né? Uhum. Ela vai ser projetada no próprio edifício, dando a impressão de que ele está realmente acontecendo aquilo, dando a impressão de que ele é como se fosse, sei lá, como se tivesse 4 vivo, dimensões, né? Porque 3 dimensões ele já tem, mas é como se fosse 4 dimensões. Então, aí você geralmente, para aumentar o efeito, apaga as luzes e aí fica só aquela projeção ali. Entendi. Caraca, que legal, velho. Então, era um trabalho bem difícil. Eu cheguei para trabalhar lá, tinha um menino só trabalhando, né? E era para ser uma animação de 20 minutos. Acabou tendo 40 minutos de animação. 40 minutos de animação. Aí depois chamaram mais um menino. Então, em 3 pessoas para fazer 40 minutos de animação em 2 meses. Caraca! Mas foi. E aí tinha tudo. Tinha até simulação de fluido. Eu como eu queria muito aquele trabalho, eu não falei assim, não, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. É porque eu não sabia nada, né? Eu tinha estudado um pouco sozinha.
E não tinha roteiro, não tinha nada. Eles estavam falando assim, vai ter umas cenas que tem que ser tipo um castelo de doces. Aí eu peguei, eu não sabia ferramenta de scatter, eu não sabia proxy, eu não sabia nada. Coisas que otimizam a cena. Então eu fui modelando objeto por objeto. Tinha tipo 1 milhão de objetos na cena. Eu não sei como não deu muito errado, assim, porque tinha tudo pra dar errado. E aí eu modelei todos aqueles milhões de objetos e animei, assim, meio que um por um, porque eu também não sabia ainda otimizar isso de uma forma que eu pudesse... Enfim, que a animação fosse mais rápida e tal. Eu sabia fazer a animação em loop, né? Que eu fui aprendendo na hora. Mas eu também não sabia, por exemplo, assim... Digamos que eu tenho uma balinha e ela tinha que girar do começo ao fim. Eu não sabia que eu poderia simplesmente colocar a posição inicial, a posição final... girar, colocar, por exemplo, vai rotacionar 360 e ela vai rotacionar 5 vezes. Então era só multiplicar, né? Certo. Colocar o número ali. E o computador interpola do frame inicial ao frame final. Eu não sabia que interpolava. Então eu ia lá, animava, por exemplo, assim, do 0, daí animava uma posição no 5, rotacionava uma vez. Daí no 10, rotacionava outra vez. Daí no 15, rotacionava outra vez. Daí... e eu fiz... Total na mão, né? Eu fiz tudo na mão. Tinha até uns rigs que eu fiz também. Tinha um personagem que era aquele biscoito que tem no filme do Shrek, sabe? Que é aquele biscoito que é uma pessoinha. Fiz o rig do bichinho balançando, textura, tudo. Eu não sei como, quer dizer, eu sei como, né? Porque eu chegava em casa, assim, 5 horas da manhã, daí dormia um pouco e voltava. Caraca, aquele trabalho que, tipo, te suga a alma, né? Mas você aprende pra caramba, né? Sim, e quando eu não sabia uma coisa, ou fazia errado, eu falava, fiz cagada aqui, eu levava pra casa, ficava de madrugada arrumando, dava um jeito, assim, porque... Caraca, velho. Porque se eu fosse falar tudo que eu não sabia, eu não ia saber nada, né? Então... Mas... E aí... Caraca, sei bem como é isso. Quanto mais o tempo passa, mais absurdo eu vejo, mais absurdo é a situação e mais eu vejo com surreal, assim, foi esse. E esse foi o primeiro trabalho. Foi o primeiro. E aí durou 2 meses, deixa eu ver, novembro, 2 meses. 2 meses e meio. Caraca. E da início eu já fui meio que engatando em outros trabalhos, mas era tudo assim, sabe? Projeção uma piada, modelar umas coisas. Teve um outro projeto que era modelar um parque do Angry Birds. Olha só. Pois é, só que eu fiquei... Veja só, né? Tudo na gambiarra, assim, porque a ideia era projetar o parque, e esse parque, se essa concorrência, digamos assim, se a gente ganhasse a concorrência, eles iriam pegar a ideia, esse parque ele iria ficar nos shoppings, né? Iria assim no Brasil inteiro. E se ganhasse, eles iriam fabricar de fato os brinquedos e fazer o parque, né? Olha só. Que aí eu fiquei acho que uns 4 ou 5 meses refazendo o mesmo não, porque tinha que pegar a planta que vinha do CAD, de cada shopping, dessa BR Malls, não sei se eu posso falar as marcas, enfim, Aqui e modelar. E modelar os brinquedos, e não só modelar o brinquedo, eu tinha que inventar o brinquedo, porque não tinha assim, é um brinquedo que é um tobogã que daí desce e daí faz não sei o que. Não, eu tinha que inventar o brinquedo. Caraca, também, né? Olha só. Além de modeladora, então, também monta brinquedo, olha aí. E no outro trampo também, né? Tinha que criar as cenas, inventar o roteiro e tudo. Porque sempre foi assim, sempre uns trampos assim, sem roteiro, sem nada. E daí nesse eu fiquei fazendo um tempão, acho que, como eu falei, uns 4, 5 meses. E acabou que deu certo, eles ganharam a concorrência, nós, né, no caso, ganhamos a concorrência. Olha aí, que bacana. E foi bem legal, assim. E pra minha sorte, isso tudo foi verificado pelos bombeiros e nenhuma criança morreu. Porque o meu medo era que eu fosse matar alguém sem querer, entendeu? Que bom, olha só. Só na vantagem. Porque
Porque afinal de contas eu tava fazendo um trabalho de 30 pessoas ali. Eu ficava pensando, puxa vida, mas será que não é ilegal eu estar criando esses Exatamente. brinquedos? Olha será só. que ninguém vai me prender depois por isso? Exatamente, né? Porque brinquedo ele tem que seguir algumas regras, né? Vai que isso Sim. quebra isso, né? Deixa eu te perguntar, você desenha, diga. né? O fato de você desenhar te facilita modelar? Como é essa relação pra você? Eu não posso dizer que eu desenho hoje em dia, assim. Como não? Quase. Não é uma prática, assim, que eu considero como um estudo que vai evoluindo, sabe? Ah, certo. Eu acho que eu fiz isso mais quando era criança, assim, adolescente mesmo. Uhum. Mas, assim, eu acho que ajuda, mas não ajuda mais do que qualquer outra coisa que você aprenda na vida, assim, sabe? Pode parecer meio abstrato, mas se você observar bem, assim, as coisas, a luz, a forma que a luz, sei lá, se comporta, a sombra, se você observar mesmo, isso tudo ajuda, né? Então, não acho que seja uma vantagem superior a outros tipos de conhecimento que você pode ter, sabe? Sei. Não é um pré-requisito pra modelar, então, saber desenhar. Não. Eu acho até que, na verdade, se você for ver, a maioria do pessoal do 3D não desenha, não sabe pegar uma folha de papel e desenhar de uma forma que vá representar aquele objeto, aquele personagem exatamente como ele faria no 3D, né? O 3D ele facilita de algumas formas que se você modela olhando uma das vistas ali, e aí você já vai criando a perspectiva. E no desenho não, você tem que desenhar a perspectiva, né? Então o 3D ele facilita um pouco nesse sentido. Exatamente, mas porque você tem todas as views ativas ali, né? Fica muito mais fácil. Sim, com certeza. Heloísa, a gente tá chegando no finalzinho do nosso programa já. E sério, é meia horinha, é rapidinho. Se eu soubesse, eu teria resumido pra falar. Não, sem problema, já acho válido pra caramba. Eu acho bem bacana toda essa história. A história da projeção foi animal. Acho muito bacana, porque é exatamente isso. A maioria da galera esculpe ou começa a modelar e não tem noção onde isso vai ser aplicado. Então, essa é a função do Covil, é sempre mostrar pro pessoal que existe mercado e existe pessoas trabalhando de N maneiras, né, com modelagem. Sim. Então, eu sempre abro pro convidado mandar uma mensaginha para os futuros monstrões da modelagem. Então tá aberta para você e, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Imagina, o prazer é meu. Posso falar já? Sim, pode. Puxa vida, eu acho que a mensagem seria não desistir mesmo. Parece meio aquelas frases de autoajuda, né? Autoajuda, motivacional e tal. Mas eu acho que é isso mesmo, sabe? Você vai cavando o próprio caminho e vai encontrando uma forma de utilizar aquilo, sabe? Que assim, só não vai dar certo se você desistir mesmo. Porque se você continuar a encontrar formas assim, sempre você vai chegar onde você quer. Demore ou não, mas chega. Entendi. Então... Olha aí, pessoal. Então, não desistam, porque realmente precisa de perseverança, precisa insistir, porque é difícil, então não tem como correr disso, né? Sim, certeza. Tem que colocar isso na cabeça, que o que é bom às vezes leva um tempinho, né? Com certeza, né? Não adianta só fazer um cursinho achando que vai estar apto pro mercado, não é mesmo? Certeza. Pois é, muito obrigado por você ter aceito o convite. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora aí, o pessoal aqui da rádio, o Gabriel Pazotto e toda a equipe, muito obrigado novamente por este programa. E agradecer ao nosso querido patrocinador, a X3 Clay. Muito obrigado, Fábio Janena, novamente por proporcionar esse nosso programinha. Pessoal, muito obrigado e fiquem agora com a sua programação normal na sua Rádio Geek. Rádio Geek, a paixão dos que fazem. Valeu, pessoal, obrigado.